Eu quero de público primeiro agradecer o irmão Edinho. O Ederson puxou todo o mapa do bairro da Glória. Nós estamos separando parte do bairro, não vai dar para alcançar todo o bairro. Nós estamos separando parte do bairro, nós precisamos de pelo menos 11 líderes, e esses 11 líderes pegarão 5, 6, no máximo 7 duplas. E no dia 20 nós estaremos levando às casas da pessoa esse DVD, vamos doar o DVD. Mas a nossa conversa vai ser a seguinte: nós vamos bater na porta dupla, um vai ter uma caderneta pequena no bolso, com uma canetinha, o outro vai ser aquele que vai oferecer o DVD. Ao bater, conversa amigavelmente com a pessoa e diz: olha, nós estamos te trazendo um presente aqui. E não importa a sua religião, nós queremos que você nos diga o que você achou desse material. Quando você pergunta o que achou do material, você está dizendo: assista que nós vamos perguntar depois. E você diz: olha, nós precisamos nessa pesquisa saber o que pensam outras pessoas sobre os evangélicos. Então, estamos deixando com você, e daqui 15 dias nós queremos voltar para saber sua opinião sobre isso aqui. Tá bem? A pessoa pode dizer: não, eu não quero aceitar. Tudo bem, não tem problema, não deixe. Se não quer, não deixe. Você não vai colocar na caixa do correio. Nós só vamos entregar por contato pessoal. Deu para entender, irmãos? Só se você falar com a pessoa, porque no momento que você fala com a pessoa, numa conversa rápida para entregar, alguém pode perguntar: o seu nome mesmo, Dona Maria? Não, não é Dona Maria, é Dona Joana. Ô, Dona, desculpe, tá bom? Dona Joana, tá. O outro que está do lado já grava: Dona Joana, casa 31, rua tal. Cada dupla vai pegar apenas uma rua, e o resto do ano, essa dupla vai só nessa rua. É o campo de trabalho da dupla, ok? Ele não vai precisar estar preocupado. Por quê? Porque 15 dias depois, nós vamos lá perguntar: Dona Joana, o seu Antônio, o seu José, o seu, seja o que for, né? Me diga o que é que a senhora achou daquele DVD. Ah, não deu tempo de eu assistir. Será que eu tenho que vir aqui um dia para assistir junto com a senhora? Ah, não, não precisa. Então vamos fazer o seguinte: eu vou voltar daqui de novo a 15 dias. Nós vamos voltar. E para a gente ter um prazer. Caso a gente sinta que muita gente daquela dupla recebeu, a dupla não vai poder. Porque mesmo que vá todas as noites dar um estudinho, vai poder tomar conta. Então o que ele faz? 15 dias depois a gente liga. Sabe que aquela rua foi muita gente que recebeu, só foi uma dupla naquela rua. Então liga: olha, a dupla que ele visitou, levando DVD, não vai poder pegar a sua resposta. Então nós vamos dar uma outra equipe aí, porque nós precisamos fazer a nossa enquete, tá bem? Ah, tudo bem. Já a pessoa sabe que vem outras 2 pessoas lá perguntar o que ele achou. Que estamos transferindo para outra dupla o trabalho de quem? Daquela dupla, para ela não ficar cheia de pessoas para estudar e depois aparecer um que não conhece nada. Então essa coisa nós vamos fazer por telefone para tentar contactar. A ideia qual é? A ideia é fazer a pessoa assistir todo e depois dar sua opinião. Gostei, não gostei. E a gente vai tomando intimidade até que no momento a pessoa tenha vontade de estudar a Bíblia. Se aceita um estudo, quando aceita o estudo, então se a dupla não pode, então a comissão missionária da igreja vai conseguir alguém que possa dar assistência. Mas a ideia é deixar só se a gente falar com a pessoa. Às vezes, irmãos, a gente joga muita semente e cai em lugar o quê? Pedregoso. Ela não floresce. E se você não sabe qual é o terreno que você está plantando, não adianta plantar. Quem vai colher são outros evangélicos. Então, vamos plantar num terreno que a gente acha que é fértil. Se a pessoa aceitou um DVD, o outro companheiro tem a função de anotar o nome, anotar a rua e é o trabalho. Qual é o objetivo? O objetivo é começar um núcleo familiar e um pequeno grupo ali no bairro da Glória. Por isso nós estamos escolhendo uma área que não é uma área só de prédios ou só de casas, mas uma área mais humilde um pouquinho e que a gente possa andar na rua livremente sem ser identificado como se fosse um bandido querendo assaltar alguém ali. Então vamos sair no sábado à tarde, por volta das 4 em diante, 2 horas de trabalho só, porque o território de cada dupla vai ser pequeno, 2 quadras no máximo, que ele vai fazer ali na linha reta. Então nós já temos um mapa, aqui está para você ter uma ideia, já tudo dividido, para cada líder pega 5, 6 duplas e vai dizer: ó, o mapa é nosso, vamos para lá para o nosso mapa e vocês vão fazer essas duas aqui. Então cada mapa já está definido, o líder pega, nós vamos precisar de 11 líderes e cada líder aproximadamente com 7 ou 8 duplas para fazer essa, que é o que tem 7, 8 ruas, para fazer esse bairro. Fizemos isso, 15 dias depois, essa dupla já sabe
pelo relatório que ela tem, que mora o seu José na casa tal, e ela mesma vai lá perguntar o que achou do DVD. O que nós queremos é que o contato seja pessoal e que a pessoa que deu o DVD, ela volte. Porque se não voltarmos, a gente, na verdade, abandonou e não sabe o resultado que houve do DVD ou não. Mesmo que você diz, não gostei, a pessoa foi muito apelativa, não tem problema. Viemos dar um presente para o senhor. Leva um livro para a pessoa. Agora a senhora vai ler o livro e vai me dizer o que é que a senhora achou. E é assim que a gente vai fazendo. Quando chega na semana, olha, eu ia aí, dona, já lembra que eu disse para a senhora que eu ia ver se a senhora gostou? Não, eu não vou poder ir. Sabe por quê? Eu estou doente, eu queria que a senhora, até que a senhora é católica, né? Reze por mim. Reze por mim, por favor, que eu estou doente. Mas assim que eu ficar melhor, eu lhe ligo dizendo a hora que eu vou. Tá bom. Quando chega lá, a senhora rezou por mim, rezei. Por isso que eu já estou bom aqui. Estou bom demais. Agora não vale telefonar mentindo. Só vá se você não puder ir mesmo. E se você não puder código de trabalho, diga, eu estou aqui cheio de trabalho, não pude ir. Mas eu vou voltar aí para pegar o relatório. Então diga, na verdade, o que você, porque não pôde ir. Mas dê satisfação, porque você dando satisfação, o que vai acontecer? Com isso, você já tem a função de pegar. Posso ligar para a senhora para poder perguntar se não? Você vai ter que ir na segunda visita e pegar o telefone para uma terceira visita. Até quebrar o gelo, fazer um pouquinho de amizade. Não, porque a senhora não estuda a Bíblia. Vamos estudar para ver, independente da sua religião. E a gente então tem a oportunidade de oferecer os DVDs. Eu pergunto, podemos ou não podemos fazer esse trabalho? Deixa eu ver as mãos daqui que podem fazer. Que Deus possa abençoá-lo. Quem sabe aí vai ser o início de um trabalho que você vai fazer para a honra e para a glória de Deus, irmãos. Daremos mais detalhes no sábado de manhã, na saída de vocês, para que à tarde vocês saibam como vão fazer assim, ok? Com respeito à questão dos DVDs, já falei, ele custa R$1, mas a igreja vai ter uma cota para esse trabalho. O que você vai comprar é para o seu trabalho pessoal, para dar para os seus amigos, no dia do Amigo da Esperança, para fazer o seu trabalho particular, para dar em supermercados, em, quem sabe, posto de gasolina. Você vai fazer o que você quiser com eles. Agora, eu peço que aqueles que comprarem DVD vão comprar com o irmão Luiz, vai dar um nome para ele, dizer quanto você quer, e é ele que então vai pegar o nome, vai anotar e faça uma oferta desses DVD também para a igreja. Como é que você vai fazer? Vamos dizer que você quer comprar 50, diz, olha, quero comprar 50, eu vou ficar com 30 e vou deixar para o trabalho do dia 20 DVDs aí para que a igreja trabalhe, ok? Para a gente poder não tirar tudo do caixa da igreja e não ficar pesado o caixa da igreja por causa disso. Nós agradecemos. Jefferson, vem cá. O Jefferson vai dar um agradecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de termos uma noite inteira de vigília não foi minha. Foi da Escola Sabatina, não foi, Jefferson? Ele disse, pastor, eu queria reunir o pessoal, queria promover, junto com o trabalho missionário, a Escola Sabatina, e é por isso que nós convidamos que você estivesse na unidade, montasse com a tua na unidade duplas de oração. E eu espero que ele leia um texto e feche a mensagem enquanto eu entro com a plataforma para o sermão do culto da madrugada. Que Deus possa abençoá-los. Obrigado, pastor. Quero agradecer a liderança da Escola Sabatina, o Elcio, o Sandro também, e dizer que Deus tem um propósito para cada um de nós. Irmãos, eu vou exemplificar isso nessa manhã. E eu vou aqui na minha mão tenho uma aliança. Gostaria que todos que têm aliança no dedo, que são casados, nesse momento agora, retire a aliança do dedo. Tem uns que não saem a aliança, né? Irmãos, o que significa isso aqui? Um compromisso de casamento. E esse compromisso teria que ser para quanto tempo? Para a eternidade. Agora coloque, né, novamente. E gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 em diante ali. 2 Crônicas 7, de 11 em diante. Eu quero dizer, irmãos, que essa noite foi uma noite especial. Porque Deus tinha um propósito e tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para essa igreja. E Salomão, Deus
fez uma aliança com Salomão. Deus tem um propósito para com o povo de Israel. E assim como Ele tem para conosco nesta noite também. Eu gostaria de ler esse texto aqui com os irmãos. Diz assim, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aí vem, se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Deus pode ou não pode mandar a peste fazer essas coisas? Deus pode fazer. Diz assim, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilharem, orarem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer nesse lugar. Essa foi a aliança que Deus fez com Salomão. Irmãos, Deus também faz conosco alianças. E nós temos o maior exemplo que eu falei aqui, que é a aliança de casamento, quando nós temos o compromisso que Deus instituiu lá no Éden. O compromisso essa noite é que Deus tem uma aliança para conosco, para que nós façamos o que está escrito, nos converter, nos humilharmos diante de Deus, nos converter para que Ele possa ouvir as nossas orações. E eu digo uma coisa para os irmãos, quem veio com o coração anelante, com o coração aqui se humilhar perante Deus, estarão abertos seus olhos e Deus vai escutar as orações de todos nós essa noite. Eu não vim aqui hoje à noite, irmãos, só para ter o grupo da Escola Sabatina. Eu orei ali junto com os irmãos para que Deus escute a minha oração. Eu fiz um pedido especial a Deus, porque eu confio nesse Deus. E tenho testemunhado isso em minha vida. E sei que os irmãos têm, né? O tempo é decorrido, nós temos que entrar com a plataforma. Gostaria de falar mais algumas coisas, mas não é possível. Mas eu agradeço a presença de todos aqui. A Escola Sabatina tem muito a fazer ainda. E eu sempre digo, a Igreja Central é uma igreja exigente, gosta de boas programações. E vocês hoje fizeram valer isso, vocês vieram, estão em massa aqui. Porque o coração, porque Deus habitou no coração de vocês essa noite. E certamente, irmãos, ainda nós temos mais alguns momentos. Daqui a pouco estaremos em casa, com segurança, porque Deus tem abençoado esse povo. Eu agradeço a presença de todos. Esqueci da Sandra também, que é da Escola Sabatina, o Sandro que nos ajudou, e sei que vocês também têm participado. A lição da Escola Sabatina é uma coisa importante. O pastor aqui falou, Damasceno, levar essa mensagem a todo o povo na sua língua. Irmãos, vamos levantar-nos, fazer uma oração então. Daqui a pouco vai entrar a plataforma. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por essa vigília tão significante em nossas vidas. Foi uma coisa diferente para muitos. Quem sabe alguns já viveram essa experiência também dessa forma. Mas para mim foi diferente. Foi uma expectativa grande. A gente não sabia o que ia acontecer, Senhor. Mas Tu operou um milagre, Senhor. Tudo ocorreu serenamente. Pai, obrigado por ter protegido a cada um de nós. Sê conosco também, Senhor, durante a programação do culto divino, da Escola Sabatina, até chegar aos nossos lares, para descansarmos, dormirmos, e depois, mais à tarde, vir aqui também para o culto JA de adoração a Ti. Obrigado por tudo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com esse espírito, então, imbuídos também da tarefa que o Senhor nos designou, vamos todos juntos cantar o hino 327, Mensagem ao Mundo.
ser o nosso cantar, um hino de fé que vale das bênçãos de amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Para a entrada dos membros da plataforma, cantemos o hino Sinto a Presença do Senhor, 578. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder, sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Ó Adorai, 585. Ao Deus triuno, pois Ele é Deus onipotente. Adorai ao Rei divino, pois Ele reina Querido Senhor, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque há mais de 5 horas estamos aqui, ouvindo, cantando, entoando louvores a Ti, Senhor, em agradecimento à Tua e à morte do Teu Filho amado Jesus Cristo por cada um de nós. Que o Teu nome continue sendo glorificado. Temos mais 3 horas à frente para romper, Senhor. Usa-nos através do Teu poder, Teu Santo Espírito. Dai-nos ainda a consciência para entendermos as Tuas verdades. É o que Te pedimos em Jesus, o nosso eterno Senhor, maravilhoso Salvador. Amém, Senhor.
negro estava em tanta dor, na cruz sofreu e enfrentou a dura sorte e foi fiel até o fim. A hora chegou, oh aleluia, Ele venceu e salvo estou. Eu sei que vive e voltará pra me levar ao lar de amor. Chegando a morte, Ele não vacilou, pois eu mesmo sei, era firme mesmo na dor. A hora chegou de demonstrar a tamanha prova do amor de Deus. A hora chegou, oh aleluia, Ele venceu e salvo estou e voltará em grande glória pra me levar ao lar de amor. A hora chegou. Provai e vede. História de hoje. Um plano de salvação. Quando eu terminei a faculdade, achei que fosse mudar um pouco a minha condição, mas continua a mesma. Só que as coisas começaram a sair dos eixos, né? Os planos que a gente tinha feito não foram bem aqueles que a gente queria que acontecesse. Estava demorando muito e nada acontecia. E isso começou a me angustiar, comecei a ficar muito chateada. Até que eu conheci um professor no curso de pós-graduação e ele me ofereceu uma oportunidade. Foi uma segunda decepção.
E eu tentando melhorar, mas nunca conseguindo. E os amigos dele falando, mas é impossível isso, você tem um currículo ótimo. Como que nunca te ligaram? Você deve ter dado o endereço errado, o telefone está errado, é impossível. Não acredito. Nesse mesmo tempo, a minha esposa, ela ouvia, ela sentia o Espírito Santo falar com ela, para ela fazer um plano de oferta. Até que um amigo me ofereceu uma sociedade, me propôs uma sociedade. Mas eu falei, mas eu preciso ter um mínimo, eu não posso começar do zero. Eu tenho minhas despesas, sou casado, tenho minhas despesas, então preciso de um mínimo, pelo menos, para poder cobrir as despesas. E ele falou, o que faltar para a gente cobrir esse mínimo, para você cobrir as suas despesas, eu completo. E assim foi. No primeiro mês, o Fernando colocou R$800 do que precisávamos. No segundo mês já foi melhor, ele só deu 300. E no terceiro mês, quando a gente conseguiu aquele mínimo que a gente precisava, foi assim, a conta certa, o Fernando desistiu do negócio. E aí eu comecei a falar, eu estou sozinho. Né? E aí eu conversei com minha esposa, falei, não quero mais homem como sócio. Nosso sócio vai ser Deus. Então a gente orou, a gente botou aquele nosso plano ali no altar de Deus, conversou com Deus e propusemos um pacto com ele, de que 50% do escritório seria para ele. Independente de quanto der, a receita do escritório nós vamos dividir com Deus. E a nossa parte, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos sustentar. E assim foi numa crescente que o Alano começou a não dar conta. E a gente teve que abrir um escritório. E hoje, né, depois que a gente conseguiu montar o escritório, nós botamos uma plaquinha na porta, né, que este escritório tem um dono, que é Deus, e 2 administradores, que sou eu e o Alan. Em menos de um ano, que o escritório vai fazer 1 ano e maio, em menos de um ano, nós já temos um advogado que nos ajuda e nós estamos precisando de mais um. Deus, ele conduziu a gente de uma tal forma que ele viu que não era o Alan, por ser advogado, por ter 4 pós-graduações, que conseguiu o que hoje a gente tem, né? Mas foi ele, a gente confiando nele, a gente depositando a nossa confiança nele. Sentimos que foi muito mais do que um plano financeiro, foi um plano de salvação. Deus estava trazendo a gente para perto dele. Hoje eu moro ainda numa comunidade, num lugar humilde. Meu sonho é ter uma casa e pelo que o escritório tem de rendimento, eu poderia morar em qualquer lugar. Mas eu preferi honrar a Deus, preferi ser fiel a Deus. Eu escolhi ser fiel a Deus e continuar morando onde eu estou, do que pegar o dinheiro de Deus e usar para o meu próprio benefício. Então eu submeti o meu sonho aos sonhos de Deus. Mas os meus planos eu depositei aos pés de Deus e estou cumprindo, estou honrando, estou sendo fiel. Acredito que a minha mansão celestial está reservada. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Provai e vede, ele só funciona se for pela fé. E a fé é um dom de Deus, né? Então tudo vem de Deus. Temos que abrir o nosso coração para que Deus coloque nele a fé. E através da fé, nós podemos não só devolver o dízimo e também as ofertas. Vamos orar. Nosso grandioso e eterno Deus, temos o privilégio de devolver os dízimos e as ofertas nesta madrugada. É um culto inédito, Senhor, nesta igreja. E estamos, Senhor, felizes porque podemos participar dele. Senhor, te pedimos também que tudo aquilo que nós estamos devolvendo, nós possamos reconhecer que de tuas mãos vieram. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
Para a honra e glória de nosso Deus, vamos louvar o hino Santo, 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 número 18 de nossos hinários. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus para uma prece. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a igreja, Senhor, se encontra silente nesse momento, para que Tu possas, Senhor, nos abençoar, assim como tens feito, Senhor, até nesse momento da vigília, possa fazer também assim, agora, nesse momento, no culto divino. Obrigado, ó Pai, porque Tu nos concedes a Tua presença nessa manhã já desse dia. Sempre, ó Pai, precisamos de Ti. Sabes que somos pecadores, somos falhos e indignos, mas somos o Teu povo, ó Deus. Cura-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Suplicamos, clamamos por Ti. Ó Deus, sabeis aqui que há pessoas com vários problemas, um coração apertado, quem sabe um problema familiar, eu não sei, e outros problemas mais, desafios, jovens que têm desafios, dificuldades a enfrentar no dia a dia, diante desse mundo tenebroso, das coisas que acontecem, nós sabemos. Por isso, Senhor, possa atender os seus pedidos conforme a Tua vontade, Todo-Poderoso. Sei com o pastor nessa manhã, pastor Quarupi, usa, Senhor, esse Teu servo para levar a Tua mensagem, que essa mensagem possa atingir
nossa mente, nosso coração, e que daqui, desse culto, possamos sair satisfeitos, fartos do teu Santo Espírito. Te agradecemos por tudo. Também pelo pastor Apolo. Esse teu servo amado, Senhor, que tem, Senhor, uma missão, como presidente dessa associação, de dirigir pastores e essa tua igreja, Senhor, para a missão que é levar a tua palavra a todo o povo, nação e língua. A 90 municípios, Senhor, a serem atingidos. Usa, Senhor, o pastor Apolo, para que ele, através do seu grupo de pastores e também da tua igreja, possa alcançar esses municípios, ó Deus. Te pedimos tudo, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Que o poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre todos nós nessa madrugada. Amém? Fico feliz com a minha igreja. Eu confesso a vocês que estou radiante de alegria. E eu confesso que estou orgulhoso pelo povo de Deus que tenho aqui. Ninguém fica uma madrugada como vocês estão ficando se não quer ir para o céu. Isso me mostra que todos vocês, por mais que com dificuldades, com alguns problemas, querem o céu, querem ir para o céu. Estão lutando para isso. E queridos, sabem que não vamos fazer isso sempre. Mas tem sido muito bom estar com vocês nessa madrugada. E eu quero dizer a vocês de que me sinto orgulhoso hoje dessa igreja. Nessa manhã quero poder apresentar uma mensagem, talvez de ânimo, de conforto, e peço a Deus que não me permita errar e dar a impressão de cobrança da igreja. Não. Eu acredito que quando encontrei essa história, achei oportuna para a minha vida espiritual. E às vezes me comparei com um desses, mas acredito que o melhor está por vir no final da mensagem, quando apresenta o resultado de uma bênção especial que Deus deu ao seu povo. Israel havia entrado nas terras de Canaã. Deus havia substituído Moisés com Josué. E a primeira nomeação que fez Josué ao entrar em Canaã foi chamar um jovem guerreiro e bom de briga que se chamava Gideon. Gideon era um guerreiro para tirar pessoas do mundo e trazê-los para Deus. Mas era guerreiro para defender o exército do Senhor diante dos midianitas, diante dos amalequitas, diante dos heteus, dos jebuseus e outros. Assim como o irmão João, um guerreiro, que está me avisando ali, que eu não lembrei, deveria lembrar que amanhã, às 16 horas, tem um Apocalipse para aqueles que não, na verdade, hoje, às 16 horas, tem o Apocalipse, e é o programa normal para aqueles que não são adventistas. Às 17 horas tem o nosso culto jovem, ok? Então durmam à vontade depois da mensagem dessa manhã, mas voltem para a igreja para assistir o culto jovem. E também no domingo à noite, amanhã à noite, nós teremos às 18 horas a classe bíblica do Apocalipse para os adventistas do sétimo dia, ok? Como mencionava, Gideão então tomou posse da função de defender Israel das tribos nômades que existiam nas terras de Canaã. Só que elas eram nômades e às vezes se encontravam e se reuniam para lutar contra Israel. Todas as vezes que Israel acampava num lugar
e plantava suas vinhas, eles vinham e queimavam suas vinhas. Toda vez que o povo de Israel cavava um poço, midianitas, amalequitas ou outras nações assim vinham e enchiam esse poço de pedra e o povo passava sede. Chegou um momento que a misericórdia de Deus foi acabando para aquele povo. E Deus então chama a Gideão e diz: Gideão, apregou a Israel, que todo aquele que quiser defender em meu nome o povo de Deus, defender Israel da mão dos inimigos, que se aliste nesse exército, que venha para o exército. Precisamos defender o povo. E então Gideão apregou a todo Israel, de todas as tribos que vieram de Judá, e disse: olha, o Senhor precisa de um exército. Então venham, se alistem-se, vamos montar um exército para poder eliminar nossos inimigos, para que possamos viver em paz. E a Bíblia menciona que se alistaram 32 mil homens no exército de Gideão. Essa história está no livro de Juízes, no capítulo 7. Abram comigo vossas Bíblias. Juízes, no capítulo 7. Antes de poder continuar, apesar que já tenho introduzido aquilo que quero me dizer, mas me lembrei que deveria ter feito isso antes. Me lembrei que um certo pregador, e eu preciso contar isso para vocês para despertá-los um pouquinho mais do sono. Um certo pregador estava fazendo uma conferência e ele, todas as noites, começava a pregar. Ele notava que chegava um cidadão, já um tanto de idade, sentava bem na frente e abria a boca que chegava a ressonar quando ele pregava. E ele fazia tudo, batia no púlpito para acordá-lo, ele não acordava, e ele fazia gesto aqui, soltava alguma coisa no chão e o indivíduo não tinha jeito. E ele viu que do lado dele tinha um menino, então ele chamou o menino depois do culto e disse: menino, olha, deixa eu te pedir uma coisa, vou te dar 5, mas toda vez que ele for cochilar, você dá uma cutucada, não deixa ele dormir. Ele precisa ouvir a mensagem, você dá uma cutucada e acorda ele. Está bom, senhor, me dá dor. Então tá bom. Quando foi no dia seguinte, começou o programa, não foi 10 minutos que ele começou a pregar, o homem começou a piscar, né? Começou a chama pescar também, né? E o menino aqui se preparando. De repente o homem virou a cabeça, abriu a boca, roncou. E o menino não tomou atitude nenhuma. E o pregador fazia de tudo, olhava para o menino e gesticulava, e o menino tranquilo na dele. Terminou o culto, ele foi em cima do menino: rapaz, eu não te falei que eu te dava R$5 para te não deixar aquele velho dormir? Mas ele está me dando 10 para eu deixar ele acordar e dormir à vontade. O senhor me deu 5, só que ele está me dando 10 para eu deixar ele dormir à vontade. Eu espero que não tenha ninguém. Então, se alguém começar a cochilar, por favor, dá uma cutucada aí. Preciso ouvir essa mensagem. Curve vossas frontes, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, abriremos nesse momento a Tua palavra. Fala a nós, Senhor. O que queres que ouçamos? Diga-nos o que devemos fazer. Inscreve-nos no Teu exército, Senhor, e faze-nos verdadeiros discípulos Teus. Usa-nos nessa madrugada, ao ouvir e ao falar, em nome de Jesus, o nosso Salvador, e pela iluminação do Espírito Santo em nossas mentes, através da Tua palavra. Amém, Senhor. Versículo 1 diz: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Anrode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Manré. Interessante que a Bíblia menciona o Moré. Interessante que a Bíblia menciona um nome diferente chamado Jerubaal. Por que Gideão era chamado de Jerubaal? Porque assim que assumiu a liderança do exército de Israel, ele destruiu mais de 400 altares feitos a Baal, que era o maior, era o Deus mais adorado no templo de Israel, inimigo do Senhor. E muitos desses altares a Baal eram construídos dentro da casa do povo de Israel. Alguns eram tremendamente idólatras.
E ele então, para poder levar o povo à vitória, ele disse, não posso trabalhar com um povo que não se coloca na mão de Deus. E conseguiu destruir mais de 400 desses altares. E então apelidaram ele de Jerubaal, que quer dizer o maior inimigo de Baal. Por isso que é chamado aqui de Jerubaal. Disse o Senhor a Gideão, Gideão, tem um problema do teu exército. E olha o que Deus disse, é demais o povo que está contigo para te entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Traduzindo, Deus chama a Gideão e diz, Gideão, tu tem muita gente contigo. E se esse povo ganhar com todo mundo que está contigo, vai dizer, nós somos é bom mesmo. Ninguém consegue nos vencer. E eu não quero que a glória seja deles. A vitória não é tua, Gideão. A vitória não é do povo, a vitória é minha. Eu decidi livrar o meu povo da mão dos midianitas e dos amalequitas. E se você ganhar a guerra com todos esses homens que estão aí, vão eles se gloriar, dizendo que foram os vitoriosos dessa guerra. Então vou te dizer o que você faz. Aí disse a Gideão, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, diz a Bíblia, voltaram do povo quantos? 22 mil homens. Ora, se tinha 32 mil, voltaram 22, a Bíblia diz que ficou quantos? 10 mil. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem tiver medo de morrer na batalha, quem tiver medo de deixar a esposa sozinha em casa, quem não quiser deixar a viúva nova em casa, quem acha que tem que educar os filhos ainda, quem tem algum pretexto e for covarde, que volte para casa. Descobri com esse texto que Deus não aceita covarde no seu exército. Para fazer parte do exército de Deus, esses últimos dias, nós precisamos ter coragem de desafiar o mundo. Coragem de dizer o que pensamos, o que achamos e o que queremos. Mesmo que diante disso, uma cova de leões esteja a nos esperar. Mesmo que diante disso, quem sabe uma fornalha ardente esteja à nossa frente. Mas o povo de Deus não pode ser covarde. A Bíblia diz que voltaram 22 mil homens porque estavam com medo ou eram covardes. E Deus diz, os medrosos, os tímidos, que voltem para onde? Voltem para casa. Nessa noite, nessa madrugada, eu tenho um exército de valorosos homens e soldados do Senhor aqui, amém? Mas eu quero dizer para vocês, queridos, de que não é plano de Deus que nesses últimos dias tenhamos medo de defender a bandeira de Emanuel. O sacrifício de Cristo Jesus por nós foi muito alto, para podermos não dar conta ou não levarmos em conta o que ele fez por cada um de nós. Gideão ficando com 10 mil homens, porque 22 mil voltaram, deve ter ficado preocupado. E quando Gideão já arregimentava 10 mil homens, quem sabe fazendo cada companhia de 3 mil homens e deixando, quem sabe, uma companhia de 1.000 homens na retaguarda, Deus diz, Gideão, tem um outro problema no teu exército. O que é, Senhor? É ainda muito povo que está contigo. Eu imagino Gideão, Senhor, vem cá, olha para os midianitas e amalequitas. Capítulo 7, versículo 12. Olha o que diz aí. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os povos do Oriente, cobriam um vale como o quê? Gafanhotos em quê, irmãos? Em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumeráveis, como a areia que há na praia do mar. Eu imagino Gideão disse, olha para lá, Senhor, nossos inimigos são em multidão, são inumeráveis. E você está dizendo que 10 mil é muito? Senhor! Eu imagino Jesus olhando para Gideão, a vitória não é tua. A vitória é minha. Quantas vezes queremos ganhar vitória contra o inimigo? Esse inimigo não é nosso, inimigo é de quem, queridos? De Deus. Mas podemos ser instrumentos na mão de Deus contra esse inimigo.
Mas não podemos nos gloriar com nossas vitórias. Nossa vitória contra o inimigo é a vitória de Deus na nossa vida. Obrigado por terminar. Interessante que Deus disse, é muito povo que há contigo. E Deus disse, Senhor, olha para lá. Lá é que nem a areia do mar, os seus camelos são incontáveis, inumeráveis. Não se preocupa não, Gideão. Eu vou dar os midianitas e amalequitas em tuas mãos. O Senhor está dizendo, o que eu vou fazer? Manda que um grupo passe à beira do regato. Aqueles que lamberem a água como lambe o cão. Aí a Bíblia diz, tu põe à parte. Mas aqueles que se abaixarem, higienicamente vão lavar as mãos, vão se refrescar melhor o cabelo, e vão passar uma água no rosto. Manda de volta para casa. E diz que Deus então pediu para que Gideão separasse. Eu imagino Gideão separando esse aqui é muito nojento, nem lavou a mão, tá que nem cachorro bebendo água, rapaz. Começou a separar aí naquele grupo maior que higienicamente bebia uma água e tal, separou ele. Quem sabe se começou a se achegar aquele grupo e disse, não, tu tá errado, teu grupo não é esse não. Teu grupo é do outro lado. Ele olhou, de um lado tinha só 100 e pouco, do outro já tinha mais de 3.000. E ele começou a olhar para um lado, para o outro. Imagine um líder, queridos, nessa situação. Vocês conhecem a história, não preciso dramatizá-la tanto. Mas imagine Gideão ficando com aquilo que Deus queria que ele ficasse. Diz que 9.700 homens voltaram para casa, porque não tinham pressa da vitória. Eram acomodados demais. E descobri que Deus queria aqueles homens que não queriam gastar tempo. Lambiam a água como lambe o cão. Porque Deus não aceita acomodados no seu exército. Assim como não aceita medrosos, não aceita também o quê? Acomodados. Deus quer pessoas que tenham pressa para concluir a obra do Evangelho. Nós não estamos começando nada. Nós estamos concluindo a obra da pregação do Evangelho. Queremos ir para o céu. E muitos de nós, às vezes, não temos pressa para isso. E o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o quê? E ele diz, não venha não. Venha não, que eu não casei nem a filha ainda. Venha não, senão eu ainda não consegui comprar minha casa. Queridos, Deus não quer pessoas acomodadas. Deveria incomodar a cada um de nós quando tivéssemos alguém do nosso lado, da direita ou da esquerda, que não ouviu o Evangelho, que possa ser que amanhã morra e poderia ter ouvido o Evangelho por cada um de nós. Deus quer pessoas que tenham preocupação de andar com a pasta, com estudo bíblico, com Bíblia ou com DVDs, para dar para quem encontrar, como se fosse algo que ele tem que fazer, porque se não fizer, é mais uma alma menos no céu. E Deus disse, Gideão, é muito povo, eles vão achar que a vitória é deles, a vitória é minha, diante dos midianitas e amalequitas. Eu só quero que eles sejam instrumentos. E Gideão ficou com 300 homens. Nada mais do que isso. Um pequeno exército em relação ao inumerável número de homens que tinham os midianitas e amalequitas. Parece uma guerra tremendamente desigual, se avaliarmos sem o poder de Deus. E eu imagino que Gideão agora, não mais companhias de 3.000, fez 3 companhias de 100. Uma pôs à frente, quem sabe outra num dos lados, ou na retaguarda. Talvez estava dividindo a companhia. E Deus chama, Gideão, tem um problema no teu exército. Senhor, por favor, se tu vir dizer que tem um problema, põe outro. Irmão, humanamente qualquer um faria isso. Que problema é esse, Senhor? Por favor, tu vai tirar mais? Não, não vou tirar mais. Mas o teu exército está com lança, com espada, com escudo, com capacete, com couraça. Tire isso tudo deles. Tu pega cada soldado, dá para cada um uma tocha, um cântaro e o que mais, irmãos? E uma buzina. Senhor, isso não é instrumento de guerra. Instrumento de guerra naquele tempo, irmãos, era o quê? Era lança, era espada, era escudo, não é verdade? Era o capacete. Era isso que eles guerreavam. Porque a guerra era no mano a mano. No adágio popular, era de homem para homem. Então eles chegavam muito perto e um furava o outro e assim eram as guerras.
E agora Deus diz, tira tudo isso e dá para cada soldado uma tocha. Imagina o Gideão, é até meio cômico. Chegando o nome com as tochas, me faz 301 tocha aí. Para que ter tocha? Essas tochas que usa índio. E tu vai fazer, jogar fogo nos outros? Não, que negócio é esse? Desculpa a expressão, tu tá leso, Gideão. Isso não é instrumento de guerra, Gideão. Tu vai fazer a gente ser escravo dos outros. Mas é Deus mandou. É Deus quem mandou. E quando Deus manda, a gente não questiona. Imagina Gideão preocupado com isso. Foi Deus quem mandou. E muitas vezes dizem, eu não acho que Deus não mandou assim, não. Eu acho que Deus não é Deus assim. Uma vez, um pastor nosso lá no norte, pregando o evangelho, disse, irmãos, quando Deus vier, e haverá terremotos e maremotos e alarido, e não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada, um irmãozinho, coitado, humilde, ignorante. Digo, pastor, Deus não é doido não, de vir com essa barulheira toda, vir com essa estupidez toda, derrubando tudo. Ele não é doido não, pastor. Deixa disso. Conhecia a Bíblia, não é verdade? Mas interessante, irmãos, que às vezes Deus dá os métodos e a gente questiona, esse método não dá certo. Humanamente não dá. Porque os métodos de Deus não são lógicos. Não há lógica no que Deus pede. Porque são métodos baseados na fé. Temos que acreditar pela fé. E agora Gideão bate lá na casa do oleiro e diz, olha, eu quero 301 pote. Para quê, Gideão? Para que levar tanta água para a guerra? Não é água não, cada soldado vai levar um pote. E olha, dentro do pote ainda vou fazer mandei fazer umas tochas ali. E vou levar mais buzina. Como é que tu vai fazer? Uma buzina na mão, na outra mão. Como é que tu vai fazer, Gideão, com soldado? E ele não vai levar escudo, não vai levar... Não. E o que ele vai levar? É uma tocha, uma buzina, É absurdo, né, irmãos? Mas é o que a Bíblia diz. E foi o que Deus disse para Gideão. Dá uma tocha para cada um. Dá uma buzina para cada um. E dá o que mais? Dá para ele um cântaro. Gideão podia dizer, vou abdicar da minha função. Coloca outro. Eu renuncio ser líder desse grupo. Ninguém ganha, Senhor. Guerra, dama, matando de susto. Bom, buzinando na cabeça, não. Senhor, ninguém ganha guerra desse jeito. Eu vou estar quebrando pote na cabeça dos outros, outro me dá uma enfiada de espada, Senhor. Que história é essa? É hilário, irmão, é absurdo. Mas é o que Deus havia dado, era a ordem de Deus. E a ordem de Deus, nós não questionamos. Nós fazemos o quê, queridos? Obedecemos. Porque Deus é Deus e sabe o que faz. Precisamos aceitar muitas vezes o que Deus planejou para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E às vezes nós queremos dirigi-la, achando que nós sabemos de tudo. E aquilo que não é lógico, aquilo que não é real, nós questionamos e argumentamos. E possa ser que um dia seremos execrados do céu por não aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Sabe, Deus tem uma maneira exata de salvar cada pessoa. Não pense que o mesmo método que Ele usou para mim na salvação, tem usado, é o mesmo método da sua salvação. É diferente. E Deus leva mais em conta a intenção do que a própria prática. A intenção para Deus é fundamental. E Deus queria que Gideão entendesse que a intenção de Deus era fazer com que os homens se sentissem inadequados, se sentissem fracos diante de um exército que nem midianitas e malequitas, para que pudesse declarar depois, o Deus de Deus, o Deus poderoso, o Deus do céu, é o nosso Deus livrador. Gideão disse para eles, olha, Deus nos disse para ir com trombeta, com uma tocha e com cântaro. E os soldados, Moisés, o que é que a gente vai fazer com esse trambolho todo aqui na mão? O Gideão, desculpa. O que é que a gente vai fazer com esse trambolho todo aqui na mão? E Deus disse assim mesmo, eu não sou bipolar não, viu, irmãos? E Deus disse o seguinte, Gideão, o que tu vai fazer, eles devem o quê? Fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão então tomou provisões
E naquele momento, ele então disse ao povo, olha o que diz ao povo, versículo 17 do capítulo 7. Disse-lhe, olhai para quem? Para mim. E fazei como eu fizer. Sabe, queridos, aqui eu parei um pouquinho. Confesso que eu parei. Gideão, na verdade, havia recebido uma ordem de Deus. Ele seria o exemplo máximo para aquele grupo. Eram só 300 homens. E o que Gideão fizesse ia levar o povo à vitória ou à derrota. Ele havia recebido a orientação de Deus. E ele tinha que dizer para aquele povo o que Deus queria daquele povo. E é interessante que aparece Gideão dizendo, olhai para mim e faça como eu fizer. Na nossa mente humana, dá vontade de dizer, você não tem nada com a minha vida, por favor, não fica me olhando não. Você cuida da tua vida espiritual e deixa que eu cuido da minha. Mas todo líder tem que pensar de que de alguma forma ele vai ser observado, ele vai ser analisado, ele vai ser visto e revisto. E eu conheci um amigo, colega pastor, que dizia que nossas vidas e nossas casas são tremendamente de vidro, são transparentes, e que nós não podemos esconder aquilo que somos, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Gideão chega a olhar para mim e faze conforme eu fizer. Quem de vocês teria coragem de permitir que os outros olhassem intimamente para a sua vida? Teria você medo que os outros olhassem para você e dissessem, você não é o que você diz que é. Você não faz o que você diz que faz. Você não é nada do que você tem dito. E que decepção teriam os outros? E eu pensei em mim nesse momento aqui. Por isso que quando Deus fala a mim, eu digo, bom, Deus me ajuda a falar com isso para a minha igreja também. Até que ponto você é capaz de olhar para alguém e dizer, vem e segue-me. Vamos comigo para Jesus. Eu não sei servir. Como vimos o exemplo do pastor Damasceno aqui. Não, você vai fazer o que eu fizer. Como eu fizer. Me acompanhe. O que eu fizer, você vai fazer. E queridos, uma coisa extraordinária aconteceu. É claro, Gideão, na verdade, permitiu-se disfarçar e entrou no exército e viu que estava acontecendo ali. Vou dizer para vocês, queridos, Gideão viu o medo que eles tinham também do exército do Senhor. Não sabiam quantos eram. E antes que o sol raiasse, no momento certo, Gideão toca a sua buzina. O que fizeram todos os 300 homens? Tocaram as buzinas. No momento que começaram a tocar a buzina, eles quebraram um cântaro. E ao quebrar o cântaro, imagina a barulheira de 300 cântaros sendo quebrado em volta daquele grande vale. E no momento que quebrava o cântaro, aparecia a luz, o fogo em volta daquele povo. E eles que estavam dormindo, quando acordaram, viram o barulho de buzina. E viram aqueles cântaros quebrando. E viram fogo. E disseram, homens de Deus e de Gideão. Diz que os midianitas e amalequitas puxavam da espada. E o primeiro que passava na frente, que eles faziam? Quer dizer, eu sou teu. Já era primo, já era irmão, já era tudo. Agora é defunto. E começaram a matar uns aos outros. E a única coisa que o povo de Deus fazia era tocar a buzina, quebrar cântaro e mostrar o quê, queridos? A luz. Não fazia mais nada. E a única coisa que Deus queria que o povo fizesse é tocar a buzina, quebrar o cântaro e mostrar a luz. E trazendo isso nos nossos dias, não há outra coisa que Deus quer que essa igreja faça. Servos de Deus, a buzina, tocai. E essa buzina tem que dizer o sonido, Jesus em breve voltará. Deus ainda quer hoje nesse exército homens que não sejam medrosos nem covardes. Deus quer nesse exército homens e mulheres que querem alistar-se e não sejam acomodados demais, mas que estejam dispostos a tocar a buzina, quebrar o cântaro. E isso é o mais difícil, porque o cântaro envolve a nossa vida. O cântaro nos envolve, o cântaro esconde quem na verdade nós somos e precisa ser quebrado para que os outros vejam na nossa vida a luz do Evangelho de Cristo Jesus.
E muitas das vezes, o nosso orgulho não permite isso, a nossa avareza não permite isso, o nosso medo de demonstrarmos quem somos nos impede de sermos aquele instrumento que Deus quer que sejamos. Temos medo de quebrar o cântaro e a luz não aparecer, e sim, as trevas, a escuridão, ou melhor dizendo, um caráter diferente daquele que Deus quer que seja. Mas eram 300 homens corajosos, não medrosos, e muito mais do que isso. Eram homens destemidos e que tinham pressa. Nesse momento Deus chama a Gideão e diz: o método é meu, a vitória é minha. Você só vai fazer o que eu disser. E Gideão disse: agora o que Deus me disse, eu vou fazer. E vocês o quê? Me imitem. Esse é o ministério do Senhor. E Deus não chamou você para essa igreja para simplesmente ouvir sermão, cantar hinos e orar. Deus chamou essa igreja para fazer de você um discípulo, para ser alguém que tenha desejo de tocar a buzina, de quebrar o cântaro, e os outros vejam na sua vida, na vida do vosso pastor, na vida da vossa esposa, na vida dos vossos filhos, a luz do evangelho. E quando isso acontecer, midianitas e amalequitas que vivem no mundo vão morrer para o mundo, mas vão nascer para Cristo Jesus. Quando encontrei tal mensagem, eu disse: Senhor, será que estou sendo aquele verdadeiro soldado que Tu queres que eu seja? Sabe, irmãos, 3 coisas precisam acontecer para alguém se tornar um soldado. Ele não pode ter medo. E não tenha medo, porque Jesus disse: eu estarei convosco. Quanto tempo? Todos os dias. Até quando, irmãos? Já aconteceu a fundação dos séculos? Não. Até que os séculos acabem, eu estarei convosco. Não tenha medo, portanto. A segunda coisa, tenha pressa. Porque a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, testemunhações virá o quê? O fim. E se você tem pressa, então você pode ajudar a concluir a obra do evangelho. Tocando o quê? A buzina. Terceira coisa, é fazer o que Deus quer que façamos. Porque os que não farão, sabe o que vai acontecer com eles? Voltarão para casa, como medrosos, como covardes e acomodados demais. Eu queria convidar o quarteto a 7. Eles vão cantar uma mensagem que fala do rei. Eles vão cantar uma mensagem que nos leva a pensar: tenho eu e estou disposto a tocar a buzina, quebrar o cântaro e mostrar a luz? Ou tenho medo que os outros não vejam luz na minha vida? Tenho eu a condição de ser um líder que diga: faça o que eu digo a vocês e o que eu faço também? Estou eu em condições de estar alistado no exército do Senhor? Ou vou sair dessa manhã daqui dizendo: eu não sirvo para esse exército, sou covarde demais, estou acomodado demais? Sabe, a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E se você está aqui nessa noite é porque você quer ser o escolhido de Deus. Haverá um momento nessa música que eu vou chamá-lo à frente. Vocês sabem que eu não sei pregar sem fazer um apelo, mas eu vou chamá-lo à frente. Vou chamá-lo à frente para tomar uma decisão só na vida. Você precisa tomar uma decisão só. Dizer: Senhor, acima de tudo, a única coisa que eu quero é estar alistado entre aqueles que são soldados do céu. E se você tem desejo de ser um soldado do céu, você precisa se alistar nesse exército aqui na terra. Precisa estar envolvido com o Senhor. Precisa viver a vida com o Senhor. Porque como pastor, depois que encontrei essa mensagem, Senhor, será que eu estou alistado nesse exército? Será que tenho tocado a buzina? Será que tenho quebrado o cântaro? Será que a luz que irradiou minha vida tem contaminado a minha igreja? Tem minha igreja a sentir que eu quero o céu, eu quero ir para o céu? Ouçamos essa mensagem e tome a única decisão que você precisa tomar hoje. Quem sabe amanhã ou depois você precisa tomar outra. Mas alistar-se nesse exército para onde estar no céu com Cristo Jesus. Por isso que eu vou chamá-lo à frente. Que Deus possa fazer com que você decida ser membro do exército celestial do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
meu bom mestre, vem guiar-me, pois confio em tua direção. Ainda hoje Jesus está chamando você. Deus quer nesse exército homens e mulheres que possam dizer: Senhor, estou disposto a estar alistado no teu exército, mas não sei tocar a buzina, não sei quebrar o cântaro, não sei buscar e mostrar luz. Faz-me um soldado do céu, Senhor. Em teu nome quero ser alguém especial. Quero as batalhas dessa terra e que um dia tu me conceda o privilégio de estar contigo lá na Canaã celestial. Decida ser parte do exército do Senhor, porque essa é a maior vontade de Deus, usá-lo como instrumento dele nos dias de hoje e para sempre. Amém. Não há outro nessa vida que te possa dar a salvação. Meu bom mestre, vem dar forças para que eu possa vencer a tentação. Oremos ao Senhor. Senhor, às vezes é difícil compreender teus métodos, Senhor. Mas alguns aqui já nessa quase amanhecendo dia, Senhor, sabem que de forma diferente tu ages na vida de um, na vida do outro, mesmo sendo o mesmo Pai amorável, misericordioso, amável, compassivo, longânimo. Tu só queres uma coisa, Senhor, que estejamos dispostos a estar do teu lado. Mas muitas vezes, Senhor, na nossa vida, achamos que os métodos são métodos humanos. Às vezes não acreditamos que tu tens um desafio para cada um de nós e queremos usar nossos próprios desejos, nossa própria vontade, nossos próprios méritos. Faze-nos soldados teus, Senhor. Capacita-nos da forma como quiseres. Faz um milagre na nossa vida. E dai-nos o toque verdadeiro da buzina, Senhor, nos lábios. Quebra o cântaro do nosso orgulho, da nossa avareza, da nossa vaidade. Quebra o cântaro, Senhor. Se for necessário, humilha-nos, Senhor. Mas faz-nos compreender que a vitória contra o pecado é tua, não é nossa. Especialmente a vitória da nossa vida, do nosso pecado. E nós precisamos entender isso a cada dia da nossa vida, Senhor. Nessa manhã, Senhor, queremos te agradecer porque tu nos dás a oportunidade de compreender que aquilo que para nós é lógico, para ti é milagre. Aquilo que para a gente é normal, para ti é milagre, Senhor. Aquilo que para a gente
é correto. Às vezes para ti, Senhor, é um milagre. Nós precisamos entender, Senhor, de que tu pode usar-nos da forma como tu quiseres. Nós não compreendemos ainda os teus métodos, mas uma coisa sabemos, que a vitória já foi garantida na cruz do Calvário pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Apenas queres usar-nos para que midianitas, amalequitas desse mundo possam ser brilhados ou possam ser iluminados, melhor dizendo, Senhor, com a luz do Evangelho que nos iluminou também. Precisam ver de nós, ouvir a buzina tocar os seus ouvidos e morrerem nesse mundo de pecado e nascerem para uma nova vida em Cristo Jesus. Faze-nos instrumentos teus. Tira de nós a covardia. Tira de cada um de nós o comodismo. E faz-nos entender que precisamos ter pressa e vontade no coração de irmos para o céu. Em Jesus te agradecemos essas bênçãos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, que temos mais 1 hora de escola sabatina. Cris não vai 1 hora. Teremos da escola sabatinas apenas um vídeo sobre a carta missionária, mais algumas orientações e a lição. Se vocês saírem daqui depois da escola sabatina e chegar um novo grupo, eu estarei aqui para pregar para eles. Eu espero que ainda venham. Se não vierem, eu saio junto com vocês. Que seja para a honra e para a glória de Deus. Amém. Informativo Mundial das Missões, em busca de um sonho. Félix tinha 11 irmãos, e como seus pais não tinham condições financeiras para auxiliá-lo, ele precisava trabalhar para pagar os estudos. Certo dia um primo se ofereceu para levá-lo à Universidade Adventista, que ficava a 30 quilômetros de distância. Félix não sabia nada sobre os adventistas, mas decidiu ir. Ao chegar na universidade, Félix logo foi atraído pelo som de uma música que envolvia o campus e sentiu a paz inundar seu coração. Alguns alunos perceberam que ele gostava de música, por isso o convidaram para fazer parte do coral, além de participar também de um curso bíblico. Em pouco tempo, Félix encontrou um trabalho. Ele limpava os jardins dos professores, lavava os carros e fazia qualquer trabalho que encontrava para ganhar algum dinheiro. Dessa forma, conseguiu alugar um quarto fora do campus, mas era um dos muitos quartos de barro, com teto baixo, sem eletricidade e nem aquecimento. Ainda assim, Félix não conseguia economizar tanto quanto gostaria, e isso às vezes o desanimava. Mas ele manteve o sonho e continuou participando do coral e da classe bíblica, além dos desbravadores, sendo batizado alguns meses depois. Ansioso para aprender mais, Félix comprava livros usados dos alunos do ensino médio para estudar sozinho. Ele estudou biologia, agricultura e economia, esperando aprender o suficiente para ser aprovado nos exames nacionais do ensino médio e entrar para a universidade. Ele passava noites debruçado sobre os livros, lendo à luz de vela e criando seus próprios testes. Até que, finalmente, Félix fez o exame nacional e passou, ficando habilitado para estudar na Universidade Adventista. Como ainda não tinha condições financeiras, ingressou no programa de Bolsa de Estudos e Trabalho da própria universidade. Assim começou uma longa jornada para alcançar seu sonho. Trabalhava 1 ano e estudava um semestre. Trabalhava outro ano e estudava outro semestre. Félix continua seus estudos e trabalha como vice-presidente do grupo estudantil. Também é diácono e líder dos desbravadores na igreja. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre
ajudará a construir casas para os estudantes e para o corpo docente, auxiliando a suprir as necessidades de jovens como Félix, no leste africano. Sejamos liberais. Nós vamos recolher a oferta no final da Escola Sabatina. A nossa Escola Sabatina será bem sucinta, bem breve, mas nós não podemos deixar de passar sem tê-la, né? O amor de Deus é maior do que podemos imaginar. Não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais ou menos. Nada nem ninguém pode nos separar do seu amor. Essa é a mensagem que nós temos em nosso coração. Nós vamos rapidamente convidar o pastor Flávio para que ele possa, de forma bem sucinta aqui, bem breve, fazer um apanhado geral da lição para nós. Vamos fazer uma oração primeiramente, vamos nos levantar e assim vamos terminar a nossa programação dessa manhã. Pai querido, estamos chegando ao final de uma vigília maravilhosa, onde realmente podemos aprender muito do que nós precisamos fazer para estarmos mais perto de Ti. Agora, Senhor, vamos recapitular a lição, que a mensagem também possa calar fundo em nossos corações e que depois nós possamos ir, Senhor, cheios da Tua graça e do Teu Santo Espírito para nossas casas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana e a lição dos profetas menores, ela vai ter sempre uma tônica. Vai falar sobre o povo de Israel se afastando de Deus, Deus enviando mensagens, né? Alguns se arrependendo, mas a maioria não se arrepende. E aí o povo de Israel passa a sofrer com seus inimigos. Nessa semana, nós tivemos ali sobre o amor e julgamento, o dilema de Deus, a parte de Oséias. Tivemos aqui algumas coisas interessantes. Vamos fazer aqui um resumo do contexto histórico da época e vamos dar então a oportunidade para que os irmãos participem para a gente jogar isso para 2013, para a nossa época, né? Porque ficar só falando do povo de Israel não vai adiantar muito, tem que falar de nós, né? De nós temos que falar. Povo de Israel. Aqui o povo de Israel estava vivendo um momento muito próspero, né? Muito dinheiro, muita conformidade, né? Muito conforto, melhor dizendo. Havia duas potências na sua época, a Síria e o Egito. E o Israel acabou ficando espremido no meio dos dois. Uma rota, né? Uma rota entre os dois países ali. Todo mundo queria essa rota para poder ter mais comércio e aumentar mais o dinheiro. E Israel, como ele não estava servindo a Deus, se vocês lessem já Oséias, já desde o começo, vai mostrar que o povo de Deus já estava adorando a Baal, já estava adorando os outros deuses. O pecado de Israel, no Velho Testamento, é bem simples. É idolatria, transgressão a sábado, né? E era muito cruel, né, com os pobres e as pessoas assim. Mas a tônica mesmo era a idolatria e quebrantamento da lei de Deus. Esse era o comum entre eles ali. E este povo já estava nesse estado, eles não estavam mais seguindo a Deus, não estavam mais guardando os mandamentos de Deus, não estavam mais, né, adorando a Deus. E aí, quando esses dois países estavam ali naquela rota, eles viram que esses países podiam, né, guerrear contra eles, então foram buscar ajuda. Primeiro buscaram ajuda da Síria, aí viu que não dava muito certo, aí correram buscar ajuda do Egito, e aí também não deu. Depois, no fim, vamos perceber que eles foram destruídos pela Síria, né? Agora, Deus, nesse espaço,
de tempo ali, Deus deu oportunidade para que esse povo se arrependesse. Aí temos a parábola, né, de pai e o filho, né, como que Deus, como o pai ajuda o filho a andar, né, que ele gatinha, ele cai, né, a seu cuidado, o seu amor, né. Ali nós temos a bezerra domada, né, ali falando de Efraim. Nós temos vários tópicos aqui na nossa lição. Mas vamos trazer isso já para 2013, vamos trazer para nossos dias, vamos procurar fazer uma aplicação, né? E eu vou dar aqui uma introdução daquilo que eu espero, né? E os irmãos vão então participar juntamente comigo. Nós temos aí mais uns 10 a 15 minutos no máximo, para nós termos essa parte prática. Nos dias de hoje, nós somos o Israel espiritual. Nos dias lá do Antigo Testamento, o Israel literal, né, que ainda estava em vigor como nação, escolhida de Deus, uma nação, só o literal mesmo, eles estavam embargados muito na idolatria. Tá? Hoje, nos dias de hoje, o nosso Israel, nós que somos Israel espiritual, qual que é o nosso problema em relação à questão de idolatria e a questão de quebrantamento da lei de Deus, os mandamentos de Deus, e o egocentrismo, né, o egoísmo, que numa das partes aqui, ali falando da bezerra domada, ali falou mais que Israel era egoísta, né? Ele trilhava o trigo ali, né? Mas tinha possibilidade de comer também, né? Então era mais assim, ele queria ficar ali porque ele podia ficar só comendo e não trabalhando, né? Não fazer o trabalho do Senhor. Mas nos nossos dias, qual é o problema do Israel espiritual? Quais são os problemas que estamos enfrentando hoje? Como Satanás, o que Satanás está colocando diante dos filhos de Deus hoje, Israel espiritual, para que vá para um tipo de idolatria? Se vocês perceberem, no Apocalipse, Deus condena muito ainda a idolatria. Fala muito da idolatria e prostituição, idolatria, né? Prostituição, idolatria. Vamos ver quem vai participar. Nós temos aqui umas dúzias de microfone aqui, mas não temos nenhum com vocês. Mas pode falar alto mesmo, tem pouca gente, não é muita gente que temos, mas pode falar do banco mesmo. Quais são as idolatrias, quais são os pecados que Satanás tem colocado hoje, no Israel espiritual, nos nossos tempos de hoje, que está nos afastando de Deus, e como que Deus está trabalhando conosco, como que Deus trabalha conosco. Vamos ver, quem vai ser o primeiro? Eu vou indicar. Vamos falar. José. É interessante que naquele tempo, quando eles faziam uma aliança com o povo, com um país, eles tinham que adorar o Deus daquele país. Quando o Israel buscou a Síria para adorar também os deuses da Síria, tinha que adorar. Naquela união tinha que adorar. Quando procurou o Egito, também era obrigado a adorar os deuses do Egito. Hoje, muitas vezes somos levados a termos aliança com o mundo. E o que o mundo está fazendo a gente adorar? Hoje, é difícil a gente falar da tecnologia, é difícil a gente falar da tecnologia que está sendo usada para pregar o Evangelho, que nós já vimos aí, mas se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ele falaria da tecnologia, tanto bem como para o mal. Não tem como a gente não falar, mas para muitos hoje, a idolatria, ela está em forma, de tela, ou seja de computador, ou seja de iPhone ou tablets. Por quê?
o mesmo instrumento que pode ser para justiça, para o bem, pode ser também para o mal. Assim também como a Bíblia, muitas religiões usam a Bíblia, né, e usam de forma errada, também ensinam de uma forma errada. Mas o que eu percebo é assim, queridos, o inimigo ele tem um poder de sedução muito grande. Por mais que a gente fale que assistir novela é pecado, que fazer isso não dá, tudo, mas mesmo assim isso acontece aí a reveria nos lares. É difícil, a gente sabe que para quebrar este jugo, né, aí você fala assim, jogar a televisão fora não é o caminho, não adianta, a pessoa vai assistir no vizinho, assistir no amigo. Né? Hoje, a versão dos celulares, né, que já é praticamente um computador, é difícil, você pode cortar a televisão de todo mundo, ele vai assistir ali. Já pega com 50 centavos, já internet, celular, o dia inteiro. Então não tem, irmãos, o que vai resolver mesmo, o que resolverá, é que Deus está convidando a gente para uma consagração, uma comunhão. Eu acho, vamos ver aqui, os irmãos, o que está faltando para essa comunhão? Nós passamos a vigília inteira aqui, nós tocamos em Reavivamento e Reforma, né? Estava entre linhas, mas foi Reavivamento e Reforma. O que precisamos fazer para quebrar essas cadeias que Satanás está querendo colocar, essas alianças, porque nós estamos acabando adorando ídolos, e irmãos, quem adora esses ídolos não vai entrar no reino de Deus mesmo, não vai, e às vezes a gente está sem querer, somos enredados, levando a adorar ídolos, mas qual é o antídoto? Segundo a lição que nós tivemos essa semana, qual é o antídoto para a gente não ficar enredado nessas alianças do mundo? Nessas tecnologias, usar a tecnologia para Deus, mesmo tendo o instrumento, mas usar para Deus, não usar para o inimigo. Vamos ver, quem vai falar desse lado aqui? Alguém? Eu sei que está todo mundo acordado, Vai falar de novo? O conforto, né? Mas veja só. Mas veja só, irmão. O que o inimigo tem feito? Está sendo fácil comprar o carro? Tá. Está sendo fácil comprar celular mais caro? Tá. Está sendo fácil comprar. E está sendo fácil comprar tudo, móveis, qualquer coisa. Mas pagar é que está sendo o problema. Certo? Está sendo fácil. Nós vamos cair num caos. Vocês nem imaginam a bomba que está para estourar. Eu assisti uma reportagem e está indo a pique mesmo. Não vai levar muito tempo, porque ninguém vai aguentar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Só que aí o inimigo, a pessoa nessa endividado, né, com problemas ali, as pessoas vão então quebrar princípios, né? Vão trabalhar em sábado, vão fazer de tudo para poder honrar os seus compromissos, que muitas vezes vai ser difícil de honrar. Perde o nome, perde tudo, briga na família. É assim que o inimigo trabalha. Hoje eu estava preparando para a vigília, então eu estava lendo os primeiros escritos de Ellen White, primeiros escritos. E ela teve uma visão. E numa das visões, Satanás estava conversando com os seus anjos. Satanás e os anjos dele. E eles dizendo assim, olha, é o seguinte, nós temos que parar com aquele povo lá. Aquele povo está lendo muito a palavra, está indo muito para a igreja. É o seguinte, você vai lá e vê se você desvia o caminho deles. Tire a atenção deles. Você vai lá, cria intriga entre eles. Então, foi dando ordem para cada um dos seus anjos para ir lá nas reuniões do povo de Deus para conturbar a situação. E ela disse o seguinte, que muitos que estavam ali na igreja, estavam ali naquele povo, que estavam assim, sem uma consagração, os anjos de Satanás falam ao ouvido dessas pessoas, e essas pessoas ouvem e ainda seguem. Estavam seguindo.
Então os anjos têm o poder sim de falar conosco ou insinuar para nós o que nós devemos fazer. Ele vai, né, através, o Espírito Santo também trabalha, mas os anjos, é uma tarefa dos anjos. Agora, os anjos maus também fazem isto. Agora, irmãos, o que a gente já viu aqui em Oséias, e que vai ver também nos outros profetas menores, vai ser isso. O Deus com tanta bondade, com tanto amor, buscando salvar, né? Inclusive, a gente percebe aqui, né, no Velho Testamento, que teve uma parte que falou que de Deus é amor. Muitas falam que é só no Novo Testamento, né, que Jesus vinha falando de amor. E aqui neste livro, lá, a repudiada, amando, trazendo de volta, né, que foi na lição anterior, e hoje de novo o filho rebelde, Deus correndo atrás. Ora, queridos, Deus é amor. A partir do momento que nós nos arrependemos, não importa o que nós tenhamos feito, Deus vai perdoar. E Deus vai nos perdoar e vai nos trazer uma nova vida, uma novidade de vida. Mas uma coisa eu tenho percebido. Eu já estou com 26, 27 anos, já que eu sou pastor. Já passei por muitos distritos. Hoje estou numa atuação diferente, mas tenho percebido, irmãos, que sempre foi difícil ter pessoas para o trabalho missionário. Sempre foi difícil, sempre foi. Mas eu percebo que quanto mais o conforto aumenta, mais dificuldades nós temos. Irmãos, muitas vezes eu vinha a essa igreja a pé, ali do Nova Brasília até aqui. Não sei quantos quilômetros dá dali aqui, deve dar uns 3,5 km, 4. E a pessoa fala assim, por que você vai a pé? Não, venho a pé. Mas já fui pastor, o pastor veio lá de cima, né? Andando 50 quilômetros a pé para ir numa igreja. Para fazer um trabalho missionário, pessoas indo a pé. Eu já fiz trabalho missionário assim, que tinha que passar 7 porteiras e tinha que abrir sozinho as porteiras. E à noite, chovendo, você abre a porteira, fecha a porteira, vai lá dar isso para uma pessoa. Hoje nós temos um conforto tremendo, uma passagem de ônibus, você roda Joinville inteiro, vai até do Quiriri. Com uma passagem de ônibus, você vai ali, vai acabando lá. Acaba indo lá para longe, você roda a cidade inteira, mas mesmo assim a gente está vendo pouca vontade de fazer o trabalho de Deus. Eu creio o seguinte, quando Israel não cumpriu a sua missão, que era ser uma luz para as nações, não cumprindo essa missão, eles começaram a olhar mais para si, e aí o inimigo aproveitou para colocar a idolatria entre eles. E hoje, quantos estarão dispostos a fazer o trabalho missionário? Nós temos um trabalho missionário tão grande, irmãos, para fazer esse ano. E nós estamos começando em maio. Porque abril já era, né, pastor? Abril praticamente é só para dizer assim, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, já está em maio. Eu sou paranaense. Paraná também tem praias. Mas eu nunca tinha morado tão perto da praia, né? Se bem que eu não vou muito à praia, mas é muito fácil. Chega o final de semana, é fácil, quem tem, né, condições, tudo vai para a praia, vai ali, vai ali. Como que vai ficar o Evangelho de Deus? Como que vai ficar a pregação de Deus se a gente for, toda vez que a gente for começar um trabalho missionário, tem que começar somente em abril e maio, porque em janeiro tem praia, tem isso, tem férias, tem aquele outro, tem carnaval, tem tudo. Nós não podemos esperar isso, porque isso que vai levar a nós à idolatria. Porque a gente vai estar mais focado nas coisas do mundo e só vai fazer o trabalho de Deus se der tempo. Ou se houver um projeto, a gente vai fazer alguma coisa. Então eu vejo assim, o povo de Israel estava aqui fora de todos os planos de Deus. Porque Deus, quando chamou Abraão, disse, em ti, né, serão benditas todas as famílias da terra, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. O povo de Israel entrou ali em Canaã para abençoar todo mundo. E nós, hoje, que somos o Israel espiritual, nós não temos uma pátria, ou seja, um território centrado. Hoje o Israel está espalhado em todo o mundo. Então, em cada lugar do mundo há um israelita espiritual sendo uma luz. Mas, irmãos, eu creio que estamos fazendo muito pouco mesmo. Muito pouco. E eu estou preocupado comigo também. Porque muitas pessoas estão perecendo, vão perecer,
à nossa volta e nós estamos preocupados conosco. Então, que fique para nós essa lição de Oséias, queridos irmãos. Que fique para nós. É verdade. Olha, o que nós presenciamos nessa noite, nessa madrugada, eu tive um momento ali que quase que realmente eu embarquei, mas assim, foi um relapso, né? Bem simplesinho. Mas a maior parte do tempo, olha, o lanche foi tão forte que eu acho que eu aguentaria mesmo, até 9 horas da manhã, né? Daria até para fazer o culto normal, pastor. O lanchinho foi muito forte ali, né? Mas, irmãos, eu estou muito feliz mesmo, eu vi que a igreja respondeu, a maioria veio mesmo, a juventude veio. Então nós estamos no caminho certo. Agora nós temos uma nova etapa de trabalho, né? Vamos precisar dessa garra, vamos precisar, não vamos fazer mais uma vigília talvez de noite toda, mas vamos ter uma reuniões, vamos ter revamento, vamos apoiar os jovens, o JA aqui, vamos apoiar os jovens, vamos estar aqui. Irmãos, vamos nos unir, porque a glória, como diz o pastor, né? A glória está esperando, o bairro Glória está esperando, e a gente vai entrar sim, com a graça de Deus, como os 300 dias de Gideão, nós vamos entrar lá. Mas para isso, irmãos, vamos aprender de Oséias. Eu encerro, né? Fazendo esse apelo de Deus para nós. Não sejamos como os israelitas no tempo de Oséias, porque aquele povo lá não se arrependeu. Mas como diz a Bíblia, só o remanescente será salvo, né? Em todas as épocas há um remanescente. E que a gente possa realmente ser o remanescente de Deus. Obrigado, pastor Flávio, pela ajuda que teve para nós aqui na Escola Sabatina. Antes de nós sairmos e fazermos a última oração, nós vamos orar pela nossa oferta da Escola Sabatina. Bondoso Deus, que maravilha é, Senhor, estar contigo. Agora, Senhor, aqueles que se prontificaram a entregar suas ofertas, que Deus nos abençoe e que ela possa ser usada de forma proveitosa nos planos do Senhor, no envio para as necessidades missionárias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sou franco em dizer para os irmãos que eu fiquei surpreso com a vinda de tantas pessoas. Eu acho que essas minhas palavras são de muitos aqui. Até o próprio pastor expressou a felicidade em saber que a igreja estava cheia. Isso mostra, queridos, que muitas vezes a gente se cobra
de forma até exagerada no aspecto de não estar fazendo aquilo que Deus pede. Eu acho que Deus realmente tocou no coração de cada um de nós, mas que nós não fiquemos apenas nesse primeiro passo, né? Que nós levemos avante os projetos da igreja, nos envolvamos, porque dessa forma nós chegaremos lá. Vamos nos levantar para a última oração. Pai querido que estás nos céus, cumprimos a meta determinada. Estivemos contigo aqui durante todas essas horas e com certeza sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Vamos para nossas casas, Senhor, para descansar e também meditar na bondade de Deus para cada um de nós. Sabemos que para o futuro teremos momentos difíceis em nossas vidas, mas que nós possamos ser fervorosos, fiéis a Deus, custe o que custar. Ó Pai querido, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tocou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me